Então aqui dando início à nossa disciplina de linguagens formais e autômatos, a gente vai ver agora o plano de disciplina, né? A gente normalmente conhece como PED, né? Então vamos lá. Claro, aqui vai ser obrigatório para quem é da computação, quem está fazendo engenharia, ela vai seguir como optativa. Okay? Aqui temos o pré-requisito de linguagem de programação. E aqui algumas observações quando a gente se referir ao formato remoto, tá? Porque a gente faz, na verdade, para ser presencial do jeito normal, que é para acontecer. Mas isso nem sempre, ultimamente, está acontecendo, tá? Mas a gente torce para que volte tudo ao normal novamente. Okay? Então, linguagem de linguagens formais, tudo bem? É uma disciplina muito importante para o nosso curso, tá? Aqui a gente vai ver vários tipos de linguagens, tudo bem? A gente vai ver que a gente vai começar a dar mais simples até a mais completa, né? Assim dizendo. E a gente vai entender que essa mais completa é o que a gente conhece por algoritmo, tá? Para quem não sabe, aquela definição que você tem de que algoritmo é uma sequência de passos finitos que resolve um certo problema, essa definição ela é informal. A gente dá ela lá no começo do semestre, lá no primeiro semestre, lá em FUP, né? Para a gente entender o que é algoritmo, mas essa definição ela é informal. A definição formal é que um algoritmo é uma máquina de Turing, tudo bem? E aqui a gente vai ver lá desde o começo até chegar em uma gramática equivalente que seja equivalente a uma máquina de Turing. Tudo bem? Então, o estudo mais aprofundado de máquinas de Turing, ou seja, de algoritmos, pegando essa definição formal, a gente vê em teoria da computação. Então, só daqui, pelo que eu estou falando, você vê que o grau de importância de você entender isso aqui. Ok? Porque simplesmente a gente está com o coração da ciência da computação. Claro, você pega algoritmo e junta com estrutura de dados que você vai ter o coração da ciência da computação. Ok? Aqui a ementa, basicamente a gente vai ver ela com mais calma daqui a pouco. Tudo bem? Aqui você pode ler os objetivos gerais e específicos, que eu vou focar mais aqui nos dias do nosso calendário, tudo bem? Então, aqui basicamente a gente vai começar revendo, né, nessas aulas aqui, o que a gente viu lá em matemática básica e matemática discreta, né? Então a gente vai ver algumas demonstrações, algumas definições de conjunto e sequência, porque a gente vai precisar disso aqui, o que é função, predicado, relação. Aliás, não é aprender, é relembrar, na verdade, né? Grafos também, tudo bem? A gente basicamente vai ver autômatos que pode ser em cima de um grafo, que a gente pode entender muito bem com grafos. E aqui a gente começa o nosso conteúdo mesmo dessa disciplina. Tudo bem? Isso aqui normalmente eu faço porque a disciplina, ela pega aqui esse lado e tem uns alunos que têm bastante dificuldade com isso daqui. Tá? E assim, vai durando ao longo do curso, né? Então a gente sempre dá aquela revisão boa para que a gente possa ter um bom entendimento, tá? Mas eu posso conversar com vocês depois, caso seja necessário, a gente pode tirar algum aqui desses assuntos aqui. Tudo bem? Então, começando com linguagens regulares, aqui vai ser esse tipo de linguagem, né? Apesar de ser simples, a gente vê basicamente em vários componentes que a gente tem no nosso dia a dia, tudo bem? Apesar de ser muito simples, né? Então, a gente lembra de autômato, né? Você pode pensar que autômato é um robô, tudo bem? Então, aqui a gente pode ver vários robôs aqui. Por exemplo, dentro do carro você tem vários, né? Tipo assim, você apertou no botão, o vidro sobe, né? Aí você apertou no outro botão, o vidro desce. Aí você apertou no outro, ligou o farol do carro. Depois você apertou lá no botão do alarme, aí o carro tranca, né? Ele vai utilizar lá do alarme, né? Você engatou a ré no carro, aí ele já liga a câmera que tem atrás do carro para você ver o que é que tem lá atrás. Então a gente pode pensar
que tem vários robozinhos desse aí, né, autômatos, que tem a ver com essa linguagem regular, tá? Em prédios também, tipo, você tem elevador, né? Então, você tem lá aquele elevador que é bem simples, né? A memória que você tem lá, em cada um desses componentes, né? Você pode pensar que é bem, que assim, quase meio que praticamente não tem, mas assim, a utilidade deles são muito boas, né? Ok? Então aqui a gente vai trabalhar com esse tipo de linguagem até chegar aqui, né? E aqui a gente vai concluir o nosso primeiro conteúdo para a nossa primeira prova, tudo bem? Então aqui a gente consegue concluir até autômato finito não determinístico, beleza? Depois a gente vai ver também expressões regulares que também são equivalentes a autômatos, tudo bem? Então, tanto autômato finito determinístico quanto o não determinístico. E aqui também a gente pode pensar também em algoritmos determinísticos e algoritmos não determinísticos também. Ok? Depois a gente vê que a gente vê expressão regular, a gente tem a equivalência, né, entre expressão regular e linguagem regular. Depois a gente tem um lema do bombeamento e parte para algumas linguagens que precisam de algo mais, entendeu? Que elas não são linguagens regulares, tudo bem? Então a gente vai subir um pouquinho mais o nosso poder computacional, né? A gente tem que não no sentido de melhor computador nem nada, mas é no nível de linguagem, tudo bem? Então a gente vai começar a trabalhar com algumas linguagens que conseguem mais coisas do que linguagem regular, tudo bem? Então a gente vai ver aqui é de gramática livre do contexto, né? Porque tem algumas linguagens que são livres do contexto, mas não são linguagens regulares, tá? Agora o inverso você pode dizer que toda linguagem regular é uma livre do contexto. Tudo bem? Depois a gente vai entender melhor quando a gente vê a hierarquia das linguagens, tudo bem? Aí, basicamente, revisão para a prova e a gente vai lá para a prova 2. Depois a gente vai ver autômato compilha, que é equivalente também a uma gramática sensível ao contexto. Então aqui a gente sempre vai vendo essas equivalências, né? Então, linguagem livre do contexto, você tem autômato e tem expressão regular. Tudo bem? Então, tanto autômato finito determinístico quanto o não determinístico, né? Gramática livre do contexto, a gente tem o autômato compilha, tudo bem? Que é equivalente, a gente vai ver exatamente nessa aula aqui. Depois, novamente, a gente vai pegar linguagens que não são livres do contexto. E, claro, algumas linguagens são linguagens sensíveis ao contexto. Então, você pode pegar uma linguagem que é sensível ao contexto, que não é livre do contexto. Tudo bem? E aqui é o que a gente usa, na verdade, né? Essa gramática sensível ao contexto, ela é equivalente à máquina de Turing com fita limitada. E também existe a gramática irrestrita, que é onde a gente vai chegar aqui no nosso algoritmo, né? Então, as gramáticas irrestritas, elas são equivalentes à máquina de Turing com fita limitada. Não, desculpa, não é fita limitada não, tá? Então, gramáticas irrestritas, elas são equivalentes à máquina de Turing. Normal, sem ter limite nenhum, tá? Que simplesmente a gente não tem isso, tá? A sensível ao contexto, a gente basicamente tem o nosso computador, tá? Então que para você ter ideia de uma linguagem aqui, basicamente assim, o que uma linguagem sensível ao contexto tem que uma livre do contexto não tem. Aqui, quando a gente vai fazer uma linguagem de programação que tenha declaração de variáveis, por exemplo, você tem um C, né? Então, quando você coloca lá em cima int x, então você está
declarando uma variável que é x e que essa variável ela é inteira. Aí lá na metade do código, você pega e bota x, recebe 1. Então, essa gramática sensível ao contexto, ela é capaz de reconhecer isso, entendeu? De que você, como você declarou lá em cima o x, você está botando ele recebe 1, então ela é capaz de dizer, não, tudo bem, tá tudo ok. Agora, a livre do contexto, ela não consegue isso, entendeu? Então existe essa limitação. Então, aí aqui no final, temos os formalismos matemáticos, que a gente já viu, que basicamente é o que a gente pegou lá na cadeira toda, né? E a gente está simplesmente organizando aqui, tá? Pela hierarquia de Chomsky, tá? Só lembrando que Chomsky é um linguista, né? Então, ele está vivo ainda, né? E nesse tempo de pandemia, ele deu até palestra aqui para uma das universidades aqui no Brasil. Eu não me recordo qual agora, mas a gente teve assim, esse prestígio, né? Uma professora convidou ele veio, né? Para você ver o quanto aqui a gente é importante nesse sentido, né? De chamar uma pessoa como ele vê. Né? A gente está estudando coisas dele aqui na computação. Ele não veio para a computação especificamente, ele foi para letras, né? Eu acho que lá para a parte de linguística, né? Mas enfim, então é isso. Normalmente esse terceiro conteúdo aqui, ele é mais simples, né? Porque aqui a gente não vai aprofundar muito em gramática sensível ao contexto e restrita, porque tem a ver com máquina de Turing. Então isso vocês vão ver melhor lá em teoria da computação, tá? E isso aqui basicamente é a organização do que a gente viu lá na disciplina. Então, de modo geral, esse terceiro conteúdo aqui, o pessoal vai melhor nele, tudo bem? Eles têm notas mais altas. As notas das provas, né, dessas provas 3 aqui, elas são mais altas, né? Então, assim, se você não foi tão bem assim, né? Se você está achando que, se eu continuar assim, eu vou ficar de AF, né? Eu tenho que tirar nota mais alta. Aqui nessa prova, de modo geral, o pessoal vai muito bem, tudo bem? É só você seguir estudando direitinho que dá certo, tá? Ok? Então, agora vamos para a metodologia de ensino. Aqui é quando eu faço presencialmente. Basicamente, a gente faz aulas de problematização. Eu venho com conteúdo e falo de algum problema que tem e o nosso objetivo é resolver, tudo bem? Então, a gente solucionar e, de fato, saem muitas ideias legais, né? De modo geral, a gente conhece a do livro, né? Que é o do CIPSA, mas assim, às vezes sai ideias muito boas para a gente resolver alguns problemas, tudo bem? Aí você pode pensar que é minha. Não, eu estou falando de ideias boas que são dos alunos, tá? Então, aqui no formato remoto, que é o nosso, vamos dizer assim, a gente vai focar muito, claro, eu quero que saia desse formato, né? Mas a gente vai ter que usar ele agora, né? Então, comunicação basicamente é feito pelo SIGA. Não tem muitas coisas assim para falar. Você já conhece do SIGA, então aí no sexto semestre pelo menos, então vocês já usam bem ele, né? Então, os conteúdos, né, e materiais como é que vão ser, né? Basicamente vão ser do jeito que a gente está fazendo aqui agora. A gente vai se ver pelo Meet. Aí eu vou fazer a gravação da aula, depois eu vou colocar lá no YouTube. Aí o aluno que não pôde estar aqui agora, ele vai poder ter a chance de ver o conteúdo que foi gravado, tudo bem? Aulas de reposição. Se porventura acontecer algum problema, né? Não vou poder dar aula hoje, né? Então, aí eu vou fazer videoaulas e vou colocar nos sábados, tudo bem? Então, normalmente o sábado mais próximo, né, que eu puder fazer aquela videoaula, aí eu vou e faço. Então, aqui não é webconferência, tá? Então, aula de reposição, entenda que eu vou fazer uma gravação, tudo bem? Então, eu vou gravar a aula assim que eu puder e vou disponibilizar em algum dos sábados, ok?
E o link de cada vídeo gravado, tanto de webconferência quanto de videoaula, no caso se tiver, tá? Eu vou sempre colocar no Siga, tá? Basicamente eu vou criar uma lista lá no YouTube, uma lista de vídeos, onde eu vou colocar todos os vídeos lá, entendeu? Então, basicamente, com esse link inicial, eu só vou ficar atualizando, colocando mais vídeos lá. Basicamente é isso, mas vai ficar no Siga, tá? Então, em cada dia e horário da disciplina, os alunos receberão tarefas no Siga de exercícios referente ao conteúdo disponibilizado no dia. E isso aqui tem a ver com a frequência, tá? Então, a frequência eu vou explicar já como é que a gente vai fazer, mas isso aqui vai ser para cada aula, tudo bem? A gente para cada aula vai ter uma tarefa, tá? Exceto essa eu não vou fazer nenhuma tarefa não, tudo bem? Então, os alunos serão incentivados a debater para construir em conjunto as soluções para os exercícios propostos nas listas de exercício. Não só nas listas de exercício, mas também nos problemas que a gente tiver nas aulas, tudo bem? Então, aqui fala da referência. Então, cada livro, capítulo de livro que eu for utilizar aqui, eu vou colocar lá no Siga, tá? Então, para cada aula eu vou ter uma tarefa. Dentro dessa tarefa você vai ter de onde foi que eu fiz aquela aula, tudo bem? Assim, porque de modo geral, você tem vários livros, né, que seguem um certo padrão de escrita, né? Para não confundir o aluno, a gente sempre escolhe o livro que a gente julga ser o melhor para a gente acompanhar, né? Porque se você for trocar de livro para livro, algumas definições elas são diferentes, entendeu? Algumas letras querem dizer uma coisa completamente diferente de outro livro, né? Então, basicamente, a gente vai seguir o livro do CIPSA. Depois a gente troca para outro, mas é mais para o final lá da disciplina e eu vou colocar essa referência para vocês. Agora, com relação às frequências, tudo bem? Então, eu vou colocar atividades no Siga para vocês, como eu falei lá em cima, para cada aula vai ter uma atividade de frequência, aí eu vou colocar lá, né? Você vai ter 3 opções, ou você vai resolver uma questão lá que eu vou pedir lá de alguma lista de exercício, tudo bem? Você vai ter, eu acho que eu já coloquei essas listas lá no Siga. Então, vamos supor que a gente tenha 3 listas. Aí eu falo, né? Olha, para você ganhar sua frequência, faça a questão 5 da lista 1. Tudo bem? Aí, se você não gostar de fazer resolvendo exercício, você pode fazer um mapa mental da aula, ou então você pode fazer um resumo. Só que é tudo escrito, tá? Não vai ser nada digitado, não. Aí, por que é escrito? Porque o seu aprendizado ele vai ser melhor se você escrever. Tudo bem? Então, assim, isso faz parte. Lá você vai poder enviar até em 48 horas, tudo bem? Ou seja, se você faltou a aula pela webconferência, espera eu colocar o vídeo, depois você pega e assiste, né? Aí você vai ter até 48 horas para você fazer lá a sua atividade de frequência, tudo bem? Você vai fazer uma dessas 3 coisas. Tá? Questão normalmente é fácil, é simples, tá? Como é que eu estou pensando para fazer isso aqui? Por que o senhor colocou 48 horas, professor? Não, eu queria fechar tudo com 2 horas do jeito que a gente faz em sala de aula. Ou seja, aqui na nossa webconferência, junto com o que a gente vai fazer de atividade de frequência, né? Se você juntar tudo, eu acredito que você vai conseguir fazer em 2 horas, ou seja, vir para a webconferência, você vai lá resolver questão, fazer algum resumo, então algum mapa mental da aula, você vai fazer isso. Vai ser em 2 horas, tudo bem? Aí por que 48 horas então? Porque para você ter 42 horas, né? 46 horas, desculpa, para você ter tempo de, sei lá, a internet caiu, ou então o Siga não está funcionando direito, ou então tive algum problema com isso. Então você simplesmente tem esse tempo aqui a mais, tudo bem? É para isso. Outra coisa também importante é que se você tiver vários problemas com isso, né?
você tem que mandar uma mensagem para mim, né? Tipo assim, olha, professor, eu tô tendo problemas com isso aqui, porque de fato às vezes acontece, né? Tem aluno que sei lá, quebrou o computador, passou 15 dias lá sem poder utilizar direito, né? De fazer as aulas, enfim, passou algum tempo desse tipo assim que é um pouco mais alarmante para ficar reprovado por falta, por exemplo, tudo bem? Aí você vem e fala comigo, olha, tive esses problemas, né, e tal, e tô reprovado por falta. Tem como a gente ver aí para fazer essas frequências? Aí eu pego, mando e-mail para você com todas as frequências que eu mandei lá do Siga, tudo bem? Eu não abro frequência novamente, mas se o aluno ele está nessa situação, eu vou e pego todas as frequências que eu mandei lá pelo Siga. Aí ele faz as que não fez ainda, tudo bem? E manda para mim por e-mail, entendeu? Aí se você tiver qualquer problema, você faz isso, tá? Mas tente fazer o mais rápido possível, porque quando chega no final de semestre, fica muita coisa, tudo bem? Aí tem trabalho, prova, estágio, aí tudo, entendeu? Então fica muito complicado, né? Tanto para o aluno quanto para mim também, né? Porque da mesma forma, né? Eu vou participar de banca de estágio, de banca de TCC, eu vou ter que ler texto, eu vou ter que fazer apresentação. Tem trabalho que eu tenho os meus alunos também. Aí você tem que ler, você tem que reler, tem que fazer. Então, assim, dá muito trabalho no final do semestre. Então, se você tiver algum problema, você fala isso, entendeu? Você manda um e-mail para mim que dá que dá pra gente resolver, tudo bem? Então, atividades aqui, basicamente, é você participar bem, você fazer os exercícios, fazer as frequências, participar. Vocês já entendem isso aqui como ninguém, né? Já estamos no sexto semestre. Sistema de avaliação. Então, aqui basicamente é a regra da UFC, tudo bem? Então, você vai ser reprovado com menos de 75% de faltas. Se você tiver nota final inferior a 4, você está reprovado também. Se está entre 4 e inferior a 7, você vai fazer a F. E se você tiver igual a 7 ou então acima, então você vai poder fazer segunda chamada, né? Não, a F, né? Depois que você fizer a F, aí você pega a sua média, mais a F, divide por 2, se der superior a 5, né? Igual ou então superior a 5, você passa, ok? A avaliação, como é que eu faço normalmente? Eu aplico 3 avaliações, aí eu pego a média simples, soma as 3 notas e divide por 3. Simplesmente isso, né? A gente pode fazer também alguma coisa com relação à lista de exercício, mas de modo geral eu não tenho feito isso nessa disciplina, tudo bem? Mas isso aqui a gente pode ver depois, ok? Mas no caso seria somente para ganhar ponto extra, não vou tirar nota aqui não. Tipo assim, eu não vou obrigar ninguém a resolver isso daqui, né? Lista de exercícios, sendo que se você não fizer, você vai ganhar no máximo 9 no final. Não, você vai poder tirar 10 mesmo sem fazer. Tudo bem? Acredito que tenha ficado claro, né? Só com as notas que você tem na prova, você consegue tirar 10. Aí se tiver algum outro exercício extra que vale algum ponto, né? Você pode ficar com mais de 10, ok? Então, o do formato remoto, como é que vai funcionar? Cada avaliação realizada vai ser realizada pelo SIGA, assim como na frequência, né? A diferença é que na frequência eu não coloco o arquivo da prova, né? Quando eu coloco a prova, eu boto o PDF lá para você ver. Tudo bem? E a duração de cada prova, 12 horas, ok? Para fazer segunda chamada, no modo presencial, como é que acontece? Você vai lá no secretário, pede requisição de segunda chamada, tem que ter assinatura e tal. Depois você vai me entrega esse papel. Nesse formato remoto, né? Isso aqui foi até o Alexandre que falou, né? Não, mas fala que eles podem falar diretamente com o professor.
Tudo bem? Então, quiser fazer segunda chamada, tá aqui que você tem que falar comigo apenas. Você não precisa ir lá na coordenação e nem com o secretário do curso, né? Aí eu vou dizer mais. Se porventura você não tiver condição de fazer segunda chamada, primeira chamada, desculpa, você simplesmente faz a segunda chamada. Tudo bem? Não precisa mandar e-mail para mim, não precisa pedir, entendeu? Você simplesmente vai para a segunda chamada e faz ela. Agora, se você tiver problema de fazer tanto a primeira chamada quanto a segunda chamada, aí sim a gente vai ter um problema porque simplesmente não tem terceira chamada, entendeu? E eu tenho que encontrar uma forma de te avaliar. Então, se você tiver esse problema, né, de não poder fazer a primeira chamada e nem a segunda, você vem, conversa comigo, conta o que foi que aconteceu, que a gente vê a melhor forma, tudo bem? Para a gente resolver o seu problema. Então, a bibliografia básica, a gente vai pegar o livro do CIPSA. Cadê ele? Linguagens formais e autômatos. Deixa eu ver aqui. Ele está por aqui. Será que eu não coloquei ele? Está aqui, introdução à teoria da computação, né? O CIPSA. Então, só que a gente já vê que o nosso curso ele é uma introdução à teoria da computação. Na verdade, a gente vai aprender também linguagem sensível ao contexto, que a gente usa também em compiladores, tá? Mas assim, a gente pode ver que isso aqui que essa disciplina ela é um pré-requisito para a teoria da computação, tá? Simplesmente lá você continua com máquina de Turing. Bem, é isso, né? Outro livro também que a gente vai pegar, acredito. Mas esse vai ser mais lá pro final lá do semestre, tá? Aí eu deixo claro lá para vocês. Tudo bem? Agora vamos para algumas dúvidas aqui se tiver. Então aqui vamos finalizar, né? Fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.